Foi no silêncio abafado das matas e nos corredores absurdos do poder que caiu Mariano Nhongo, o último líder da Renamo, segundo alguns guerrilheiros. Sua morte, abafada por comunicados oficiais mortos, não foi apenas o fim de um homem, foi o epitáfio político de um partido que nasceu das cinzas da Guerra Civil, cresceu como símbolo da resistência armada e terminou como uma sombra do que já foi, desintegrado, desorientado e descartado pelo povo nas últimas eleições. Mariano Nhongo, sucessor de Afonso Dhlakama, segundo a brigada, ou segundo os antigos combatentes desse partido, foi o último fio que ligava a Renamo à sua narrativa original, a de um movimento político-militar que ousava desafiar o poder central com fuzis em punho e promessas de mudança. Mas quando Nhongo tombou, não foi só um corpo que caiu, tombou também a ilusão de uma Renamo viva, forte e combativa. Com ele foi enterrada sem cerimônia uma sigla histórica, cujos gritos de luta deram lugar a sussurros de irrelevância. A história oficial dirá que Mariano Nhongo morreu de causas que até hoje não sabemos ou não foram reveladas, mas a morte foi clara e neste vídeo vamos tentar entender um pouco da história de Mariano Nhongo e da Renamo. Medo de Nhongo. Eu sou um general de 3 estrelas. O Nhongo, quando eu ia para a frente de Nampula, o Nhongo era um elemento simples de sabotagem. Eu tenho a dizer assim. Um elemento simples, eu já era general. Pergunta a ele. Eu já vinha como general. Não é o Nhongo que vai fazer com que o surf não vá aonde? Na Coroncosa. Eu a qualquer altura posso ir. Não tenho... Até ontem, quando foi da discussão com o representante das Nações Unidas, eu expliquei que o Nhongo não tem nem possibilidade de atacar numa base minha. Não há. Não tem. Eu estou a dizer isso com convicção. Não tem. Porque ele não tem capacidade militar. Só pode enganar que esses miúdos do governo, né? A minha base ser atacado com Nhongo em nenhum momento vai acontecer. E ele também sabe disso. Mariano Nhongo, a ascensão. Mariano Nhongo nasceu em 1970 no distrito de Xemba, província de Sofala, Moçambique. Logo novo, ingressou nas fileiras da Resistência Nacional de Moçambique, Renamo, movimento rebelde que se opunha ao governo da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Ao longo dos anos, Nhongo ascendeu nas fileiras da Renamo, tornando-se um dos oficiais de confiança do líder histórico Afonso Dhlakama. Destacou-se em várias operações militares, incluindo a coordenação da equipe que resgatou Dhlakama durante o cerco à sua residência na Beira em outubro de 2015 e a liderança da equipe de segurança que salvou Dhlakama de uma emboscada em Zipinga no mesmo ano. Após a morte de Dhlakama em 2018, o Sufo Momadi foi eleito presidente da Renamo. No entanto, sua liderança foi contestada por Nhongo e outros membros da ala militar que acusavam Momadi de excluir veteranos do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR e de estar alinhado com os interesses do governo. Em agosto de 2019, a autoproclamada Junta Militar da Renamo, composta por 11 unidades militares provinciais, elegeu Mariano Nhongo como
como seu presidente, desafiando a liderança oficial do partido. A junta militar, sob a liderança de Nyong'o, rejeitou o acordo de paz assinado entre o governo de Moçambique e a Renamo em agosto de 2019, considerando-o nulo. Nyong'o exigia a renúncia de Yusuf Mohammed e a renegociação do processo de DDR, alegando que muitos guerrilheiros estavam sendo excluídos injustamente. Ele também ameaçou retomar as hostilidades caso suas demandas não fossem atendidas. Durante sua liderança, a junta militar foi responsabilizada por uma série de ataques no centro de Moçambique, resultando na morte de civis e membros das forças de segurança. Apesar dos apelos do governo e da comunidade internacional para que Nyong'o aderisse ao processo de paz, ele permaneceu nas matas, liderando a dissidência armada. A trajetória de Mariano Nyong'o reflete as complexidades internas da Renamo e os desafios enfrentados no processo de reconciliação nacional em Moçambique. Sua ascensão à liderança da junta militar marcou um período de instabilidade e questionamentos sobre o futuro do partido e do país. Conhece General Nyong'o? General Nyong'o foi um elemento meu das forças especiais. Entreguei o Yusuf Mohammed. O Yusuf Mohammed é que criou o General Nyong'o como um elemento da sabotagem. O elemento da sabotagem são aqueles sapadores, pessoas que põem minas, desmontam minas, destroem pontes, destroem estradas. Criou o General Nyong'o e agora o General Nyong'o está contra o Yusuf Mohammed. É um ingrato. Porque para ele chegar a ascender ao cargo de tenente-general, foi graças ao Yusuf Mohammed, porque no tempo de Afonso Dhlakama, que eu saiba, ele era um mero capitão. A Renamo sente falta de Afonso Dhlakama? A Renamo sente muita falta. Mas hoje vocês têm o Yusuf Mohammed? Temos o Yusuf Mohammed, mas o Yusuf Mohammed ainda não está à altura de Afonso Dhlakama. E eu sempre digo de que não haverá um outro líder como Afonso Dhlakama dentro. Entre herói e vilão. A ascensão de Mariano Nyong'o à frente da autoproclamada junta militar da Renamo foi para muitos o ponto de viragem em uma trajetória. De comandante leal a Dhlakama a um homem apontado como traidor, desestabilizador e obstáculo à paz em Moçambique. O que começou como uma dissidência política interna rapidamente se tornou um conflito militar sangrento, e com isso a imagem de Nyong'o passou a ser moldada por acusações, rótulos e narrativas polarizadas. Quando Mariano Nyong'o se recusou a reconhecer o Yusuf Mohammed como sucessor legítimo de Dhlakama, muitos interpretaram esse gesto como insubordinação. Mas para Nyong'o e os seus apoiantes tratava-se de uma defesa aos valores originais da Renamo, valores que, segundo ele, estavam sendo traídos pelo novo líder. Ele acreditava que Mohammed havia se rendido ao poder central, aceitado um processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR, que para Nyong'o deixava de fora milhares de antigos guerrilheiros. Era, em sua visão, uma paz imposta e desigual. Mas esse posicionamento rapidamente saiu do plano discursivo e entrou no campo de batalha. A partir de 2019, ataques esporádicos começaram a ocorrer nas províncias centrais de Moçambique, principalmente em Sofala e Manica. Veículos civis e militares foram emboscados em estradas nacionais, comboios, ferrovias interrompidas e aldeias inteiras aterrorizadas por homens armados. Embora Nyong'o tenha negado repetidas vezes o envolvimento direto, as autoridades atribuíam os ataques à sua liderança da junta militar. Aos olhos do governo, da Renamo oficial e de parte da população, Mariano Nyong'o tornava-se o novo rosto da instabilidade. A esperança de uma paz definitiva alimentada pelo acordo de Maputo de 2019 entre o governo e a Renamo de Mohammed parecia evaporar diante dos tiros, das mortes no
centro de Moçambique. Para muitos moçambicanos comuns, especialmente os que viviam nas zonas rurais afetadas, Nhongo deixou de ser um comandante pela justiça para se tornar um símbolo de medo e destruição. A sua imagem foi rapidamente associada à violência e ao retrocesso, e a narrativa de guerreiro pela paz traído pelo sistema começou a perder força nos meios urbanos e nos círculos diplomáticos. O cerco a Mariano Nhongo não foi apenas militar. Nos bastidores da política e nos meios de comunicação travava-se uma outra guerra, a de narrativas. O governo moçambicano, com o apoio de instituições internacionais e da própria Renamo, passou a rotular Nhongo como um terrorista e inimigo da paz. O partido chegou a declarar que ele havia sido expulso das fileiras e que sua atuação era puramente criminosa. A mídia estatal e até mesmo veículos independentes divulgaram reportagens com testemunhos de vítimas de ataques atribuídos à junta militar, reforçando a imagem de Nhongo como vilão. Sua exigência pela renúncia do Suf Momade e pela renegociação do acordo de paz passou a ser vista não como resistência legítima, mas como uma manobra para manter influência e poder à margem das estruturas oficiais. Do outro lado, Nhongo tentava preservar sua narrativa, dizia lutar por seus irmãos combatentes esquecidos, negava envolvimento com massacres e criticava o teatro político do DDR. Em declarações feitas por telefone a jornalistas e através de gravações difundidas nas redes sociais, ele insistia que não buscava guerra, mas justiça, e que jamais trairia os ideais de Afonso da Gama. Segundo o comandante-geral da PRM, na manhã desta segunda-feira, as forças de defesa e segurança foram surpreendidas por um ataque dos homens da Junta Militar de Renamo. Na troca de tiros, as FDS alvejaram mortalmente o líder da autoproclamada Junta Militar de Renamo. Bernardino Rafael diz que o incidente ocorreu nas matas de Indovo, no distrito de Xeringoma, província de Sofala. Mariano Nhongo morreu na companhia de um seguidor. Numa confrontação com a junta militar, nestas operações é que sempre anunciamos que as forças de defesa e segurança estavam em operações na região centro. Resultou na morte do Mariano Nhongo, o líder da junta militar, e um dos seus seguidores mais próximos, chamado Gulau Kama. Ele primeiro atacaram a patrulha e nesta troca de tiros resultou no que já estamos a dizer. A figura de Mariano Nhongo acabou por se tornar um dilema moral e político para muitos veteranos da Renamo. Por um lado, ele era visto como o último bastião da resistência à rendição do partido ao governo da Frelimo. Por outro, suas ações armadas ameaçavam destruir tudo o que havia sido construído nos últimos anos de negociação pela paz. Internamente, o partido dividiu-se. Alguns ex-combatentes simpatizavam com Nhongo e criticavam a forma como o DDR estava sendo conduzido, denunciando falta de transparência e exclusão. Outros, no entanto, consideravam que a continuidade da violência apenas perpetuava o sofrimento da população e enfraquecia ainda mais a Renamo como força política. As dúvidas persistiam. Mariano Nhongo era um traidor, um criminoso ou o último comandante fiel à paz histórica da Renamo? Mariano Nhongo manteve-se firme em suas convicções até o fim. Rejeitou todas as ofertas de rendição sem garantias de participação direta nas reformas e sempre exigiu que a desmobilização fosse feita com justiça e inclusão. Essa firmeza, no entanto, custou-lhe caro. Isolado nas matas, perseguido por forças de segurança e condenado pela opinião pública, Nhongo viu sua influência diminuir. Mesmo os setores da sociedade que inicialmente viam nele um possível mediador entre a base e a liderança
liderança começaram a se afastar. Para os promotores do processo de paz, Nhongo era um empecilho que precisava ser removido fisicamente ou politicamente. E assim, lentamente, a história foi sendo reescrita. A coragem se tornou teimosia, a resistência virou terrorismo, a lealdade ao passado transformou-se em ameaças ao presente. A trajetória de Mariano Nhongo é, no fundo, uma tragédia moçambicana, um retrato de como a luta pela justiça pode ser capturada por narrativas de guerra e de como o herói de ontem pode ser transformado no vilão de hoje, não necessariamente por mudar, mas por recusar-se a mudar. Amanhã, de 11 de outubro de 2021, as balas falaram mais alto do que a diplomacia. Nas matas do distrito de Xiringoma, província de Sofala, tombava Mariano Nhongo, o homem que por mais de 2 anos desafiou o governo, a liderança de Renamo e até mesmo o processo de paz assinado com pompa em Maputo. A sua morte não foi apenas o encerramento de uma vida marcada por guerra e dissidência. Foi, para muitos, o golpe fatal na já cambalante estrutura da Renamo. Um capítulo encerrava-se ali, mas o vazio que se abriu revelou muito mais do que o corpo caído. Expôs a falência de um partido incapaz de reconciliar o passado com o presente. Durante meses, as forças de defesa e segurança de Moçambique perseguiram Nhongo e os homens pelas matas densas do centro do país. Considerados pelas autoridades como um obstáculo à paz, Nhongo resistia, denunciando exclusões no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR e reafirmando a sua lealdade aos combatentes marginalizados, muitos dos quais, segundo ele, estavam sendo deixados à própria sorte, enquanto a liderança política da Renamo desfrutava de privilégios e acordos em Maputo. A operação que levou à sua morte foi apresentada pelo governo como sucesso militar, mas os detalhes foram escassos. A versão oficial apontava para um confronto armado sem capturas, sem sobreviventes relevantes. A forma como Nhongo foi morto alimentou suspeitas entre os seus simpatizantes. Havia sido um assassinato planejado, uma emboscada executada com precisão ou uma tentativa desesperada de silenciar de uma vez por todas uma voz incômoda demais. O funeral de Mariano Nhongo foi tudo aquilo que sua trajetória política não foi: silencioso, contido, desprovido de honrarias, realizado no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. O inteiro decorreu sem a presença de líderes da Renamo, nem mesmo de antigos companheiros de armas. Nenhuma bandeira foi hasteada, nenhuma salva de tiros, nenhum discurso oficial. A viúva de Nhongo, em declarações à imprensa, revelou o desespero em que ele se encontrava antes de morrer, isolado, cercado e traído. Abre aspas. Ele sentia que ninguém o ouvia mais, que seus próprios irmãos o tinham abandonado, disse ela. Era o desabafo de quem presenciou a degradação não apenas física de um homem em guerra, mas também a morte simbólica de um comandante que acreditava ainda estar lutando pela causa original da Renamo. Nossa casa há 2 anos. Eu não tinha para onde ir. Tinha de andar com ele porque não podíamos ficar em casa. Vivíamos fugindo da perseguição e no dia 11 saí a correr para Dondo quando ouvi tiros. Refugiei-me na casa da minha irmã e não sabia do que tinha acontecido lá nas matas, até receber informação de que ele foi morto. Tive 13 filhos com Nhongo e agora não sabemos o que será de nós. A morte do Nhongo expôs as feridas profundas dentro da Renamo. O Sufo Mamadi, presidente eleito após a morte de Afonso Dhlakama, procurou minimizar o impacto da morte do dissidente, afirmando que a junta militar não terminava com Nhongo, que o processo de DDR seguiria em frente, mas suas palavras soaram vazias diante da instabilidade que se seguiu. Desmobilizados começaram a manifestar abertamente o seu descontentamento
enfrentamento, alegando abandono e promessas não cumpridas. Invadiram o gabinete de Momade na sede da Renamo em Maputo, exigindo a sua renúncia. Em panfletos distribuídos na capital e nas redes sociais, acusaram o presidente do partido de ter vendido o princípio da luta e de viver distante da realidade dos combatentes. A liderança de Momade, que já era alvo de críticas desde a sua eleição, perdeu ainda mais legitimidade. Para os que estavam nas matas, a morte de Nhongo não foi um alívio, foi um alerta. O partido o já havia abandonado. Para os que estavam nos centros urbanos, o silêncio diante do assassinato e a apatia no funeral revelaram um partido sem alma. Mariano Nhongo nunca escondeu que se considerava o verdadeiro herdeiro do legado de Afonso Dhlakama. Para ele, a Renamo não era apenas um partido político, era um exército com uma missão histórica: corrigir injustiças, equilibrar o poder, representar os esquecidos do interior. Ao ver o partido abraçar acordos de paz que, segundo ele, excluíam milhares de combatentes, Nhongo viu-se obrigado a erguer novamente as armas. A paz não pode ser comprada com silêncio e exclusão, chegou a dizer numa das suas gravações, mas o legado de Nhongo, polêmico e manchado pela violência, tornou-se inconveniente demais para ser resgatado. A Renamo pós-Nhongo parece empenhada em apagar sua memória, tratando-o como um desvio, uma página infeliz, um erro que precisa ser esquecido. Nenhum monumento foi erguido, nenhuma investigação foi aberta sobre as denúncias que ele fazia. Nenhuma tentativa séria de reconciliação com seus antigos seguidores foi feita. Hoje, a Renamo vive um período de irrelevância política, afastada das grandes decisões nacionais, dividida internamente, desacreditada pelos próprios desmobilizados. A sigla que um dia foi símbolo de resistência à hegemonia da Frelimo tornou-se um eco distante. O Suf Momade, cada vez mais isolado, enfrenta não apenas a desconfiança dos veteranos, mas também uma juventude política que já não vê na Renamo um instrumento real de mudança. A morte de Nhongo não foi apenas a de um homem, foi o encerramento definitivo da ilusão de que a Renamo poderia sobreviver intacta à era após Dhlakama. Com Nhongo morreu o último homem disposto a desafiar as ordens da capital em nome da base rural. Com ele morreram também os últimos resquícios de uma Renamo armada de princípios, por mais controversos que fossem. O silêncio do funeral de Nhongo foi símbolo mais nítido do que se tornou a Renamo, um partido que deixou morrer um dos seus sem uma palavra, sem uma bandeira e sem um lamento. Um partido que preferiu virar a página sem ler as últimas linhas. Um partido que cada vez mais se torna falido. Um partido que passa por uma situação que jamais seria imaginada. O que você achou? Será que Mariano Nhongo foi um herói ou foi um vilão? Será que Nhongo deve ser esquecido ou deve ser lembrado? Coloque nos comentários a sua opinião, por favor. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.